Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, novo tutorial na área. Hoje vamos aprender a tecer este top de crochê com o ponto fuxico. Caso você não conheça, então eu lhe convido a vir assistir esta videoaula comigo. A peça é ensinada sob medida, vamos trabalhando em carreiras circulares. Talvez para quem for iniciante de início possa ser um pouquinho complicado de acompanhar a videoaula, mas mesmo assim convido vocês a tentarem a criar a peça. Caso esteja muito rápida a videoaula, vocês têm a opção de diminuir a velocidade. A peça, como vocês podem ver, ela tem esse efeito vazado nos pontos e eu optei por não colocar forro. Caso vocês queiram colocar forro, geralmente eu utilizo forro elanca nas minhas peças, mas aqui eu vou estar utilizando com um top por baixo, então é bem opcional. As cores também, vocês podem estar criando com essas cores mais vivas, pode estar criando com cores mais neutras, cores únicas. Aí fica a imaginação e a criatividade de vocês para criarem a peça de vocês. Agora vamos à nossa lista de materiais. Então vamos à lista de materiais. Aqui na parte neon, que eu utilizei 4 cores diferentes, eu estou utilizando esses novelos. Esses fios eu já tinha em casa, já utilizei outras vezes em outros tutoriais com vocês. Ele tem um rendimento bem legal. Caso vocês tenham interesse em comprar, é da marca Supremo Intense Neon Estonado. O tex desse fio é de 885, ele equivale a um barbante 6. Ele é um fio 100% algodão e cada novelo desse aqui vem com 226 metros. Então, como eu falei para vocês, tem um rendimento muito bom, certo? Um novelo de cada, vocês vão conseguir criar a peça aqui e ainda vai sobrar fio para vocês fazerem outros projetos. Aí, aqui na parte preta, eu não tinha nenhum fio com o tex próximo a esses. Então, eu utilizei aqui 2 cabos ao mesmo tempo do fio Bella, da Fios Pinguim. O fio Bella, para quem não conhece, ele é um fio 100% algodão mercerizado. E o tex é de 370. Então, eu utilizei 2 cabos ao mesmo tempo para ele ficar com o tex próximo a esse aqui. Caso vocês não tenham esses fios em casa, vocês podem estar utilizando outros fios, como fio Charme, fio Bella, fio Anne. De preferência, fio que vocês possam utilizar 2 cabos ao mesmo tempo, porque eu acho que vai ficar com esse efeito aqui mais em evidência, tá? Vou dar um exemplo para vocês. No fio Bella, eu comecei aqui, eu tinha essa cor mesclada, e aí eu comecei a fazer aqui ó, uma amostra do ponto fuxico com o fio Bella, que o tex é de 370, então ele é um fio bem mais fino do que esse aqui, certo? E olha só o tamanho que ficou aqui os meus fuxicos. Então, se vocês colocarem aqui, ó, olha só, ele dá praticamente metade do que ficou esse aqui com o tex de 885. Então, assim, querem fazer com o fio mais fino? Pode fazer tranquilo, tá? Só vai demorar mais tempo e vocês vão ter que trabalhar mais carreiras. E aí, se vocês conseguirem trabalhar com fio duplo ou com barbante 4, barbante 6, vocês vão conseguir finalizar mais rápido e ficar com o acabamento próximo à minha peça. Aí nós vamos trabalhar também aqui com agulha de crochê de 5 milímetros, com agulha de tapeçaria para os arremates, tesoura e fita métrica. E lembrando que forro é opcional caso vocês tenham interesse em forrar a peça de vocês. Para iniciar o nosso top com o ponto fuxico, vale lembrar que o ponto é múltiplo de 4. Então, vocês vão criar um cordão de correntinhas iniciais com o fio da preferência de vocês. E esse cordão de correntinhas, o número total de correntinhas tem que ser múltiplo de 4, certo? Para o meu tamanho, eu vou criar aqui um total de 120 correntinhas. Eu vou deixar essas correntinhas bem soltas, pois a intenção é que o cropped não fique com aquela sensação muito justo, tá? Que ele fique um pouco mais solto, para assim aparecer bem os detalhes do ponto fuxico. Então, eu vou agora aqui criar as minhas 120 correntinhas. Finalizadas as 120 correntinhas, que equivale à circunferência total do meu busto, deixar uma dica para que vocês anotem a quantidade de correntinhas iniciais que vocês vão trabalhar na primeira carreira, pois nas próximas vocês vão ter que tecer a mesma quantidade de correntinhas equivalente ali à quantidade de carreiras que vocês forem trabalhando, independente se vocês forem fazer troca de cor ou não, tá? Então, aqui 120 correntinhas. Nós vamos trabalhar as carreiras de forma circular, mas nesta primeira carreira aqui, ao iniciar, nós não vamos ainda fechar as pontas ali do nosso cordão de correntinhas, não vamos uni-los ainda. Então, agora aqui, com o meu cordão de correntinhas iniciais pronto, vou dar a laçada, vou pular aqui, ó,
a primeira, a segunda, a terceira correntinha. E na quarta, nós vamos trabalhar 6 pontos altos dentro do mesmo espaço. No total, vão ser 7 pontos altos. Então, nós vamos completar com 6, pois essas 3 correntinhas iniciais que nós pulamos aqui já vale como um ponto alto, certo? Então, aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer o quinto, o sexto e o sétimo ponto. Então, aqui tá as 3 correntinhas iniciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vamos pular aqui, ó, percebam que já bem aqui, ó, depois do espaço onde nós criamos os 7 pontos dentro do mesmo espaço, aqui já tem uma correntinha, então nós vamos pular aqui 1, 2, 3, e em cima da quarta correntinha, vamos passar a agulha aqui por dentro e vamos fechar com um ponto baixíssimo, olha só. Ficou dessa forma aqui, tá? Novamente, vamos dar a laçada, vamos verificar aqui onde está a primeira correntinha após termos fechado aqui, ó, com ponto baixíssimo. Então, a correntinha está aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4. E em cima da quarta correntinha, novamente, vamos trabalhar 7 pontos altos aqui dentro. Então, primeiro, segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto e o sétimo. Agora, nós temos que fechar essa sequência de 7 pontos altos. Para fechar a sequência, nós vamos procurar aqui, ó, já a primeira correntinha, depois que nós finalizamos dentro do mesmo espaço os 7 pontos altos. Vou contar 1, 2, 3, 4. Em cima da quarta correntinha, fecha com um ponto baixíssimo. Então, por todo esse cordão de correntinhas iniciais, nós vamos trabalhar dessa forma, tá? Nós vamos sempre trabalhar dentro da quarta correntinha aqui, 7 pontos altos, vai pular 4 correntinhas. Aliás, nós vamos pular 3 correntinhas e na quarta trabalhar 7 pontos altos dentro do mesmo espaço. Novamente, vamos pular 3 correntinhas, em cima da quarta, vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, sempre pula 3 correntinhas e na quarta, uma vez vai fazer 7 pontos dentro do mesmo espaço e na outra vocês vão fechar com ponto baixíssimo. E assim nós vamos seguir, ó, por todo esse cordão de correntinhas. Então, aqui eu teci o ponto baixíssimo, vou pular 1, 2, 3... Em cima da quarta correntinha, novamente, vamos trabalhar pontos altos. Mais uma vez, 7 pontos dentro do mesmo espaço. Agora, eu vou pular aqui 1, 2, 3, e em cima da quarta correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Então, eu vou seguir agora aqui pelas próximas correntinhas, trabalhando desta mesma forma. Quando estivermos chegando ao final, eu retorno para nós fazermos a parte da união e dar continuidade na segunda carreira. Finalizei a primeira carreira. E olhem só, eu tinha pesquisado sobre o ponto, ele dizia ser múltiplos de 4, né? Mas ao finalizar aqui, ó, sobrou 2 correntinhas, tá? Então, como nós temos que fechar o motivo aqui para ele ficar certinho, aquela voltinha redonda, caso ocorra com vocês também, não, independente se não tiver aqui as 4 correntinhas finais, o interessante é que vocês finalizem aqui com ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou finalizar do mesmo jeito aqui, ó, nessa última correntinha, a nossa última sequência aqui dos pontos, olha só, ficou assim. E agora, para a segunda carreira, nós já vamos fechar essa nossa primeira carreira aqui, tá? Então, como que nós vamos fazer? Olha só, aqui é o lado certo e aqui é o lado avesso, né? Então, nós vamos deixar aqui, ó, o lado certo, todos virados para cima, ó. Aqui tá como se fosse o inverso com o inverso, ó. E aqui tá o lado certo com o lado certo, tá, ó. E aí, nós vamos vir aqui, ó, onde nós finalizamos a carreira com ponto baixíssimo. Vamos pegar a ponta aqui onde nós iniciamos
Nós vamos vir bem em cima aqui, ó, das 3 correntinhas iniciais, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo novamente, olha só. E aí a nossa primeira carreira está finalizada, tá? Então, olha só, ficou assim, tá? Então, como eu falei pra vocês, cuidem pra deixar esses motivinhos como se fosse um ponto concha, todos virados pro lado de fora, tá? Vai ficar o avesso com o avesso. E aí, vocês vão vir aqui, deixa eu soltar e vou mostrar mais uma vez. Ó, então, nós finalizamos aqui nossa carreira com ponto baixíssimo, certo? E aí, vocês vão deixar todos os motivos aqui virados para o lado certo. Vão vir aqui, ó, lá no primeiro onde a gente iniciou, que tem aquelas 3 correntinhas iniciais. Vai contar aqui, ó, 1, 2 em cima da terceira. Vai fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Ó. E agora, para trabalhar a segunda carreira, nós vamos trabalhar como se fosse dessa forma aqui, ó. Como se o motivo aqui, esses pontos, eles estivessem para baixo, tá? Ó, assim para baixo. Nós não vamos trabalhar assim para cima, porque nós temos que dar continuidade, que é para poder fechar o motivo do fuxico, que é como se fosse uma bolinha, né? De crochê aqui no caso. Então, agora aqui, ó, do jeito que eu finalizei a primeira carreira, tá? Nós vamos virar aqui, ó, como se fosse para cima, ó. Aqui tá onde eu finalizei com o ponto baixíssimo. E aí, nós vamos começar a trabalhar os motivos assim, deitados, tá? Então, aqui onde eu já estou com a agulha, vou procurar o primeiro motivo aqui da sequência, que foi o primeiro que a gente iniciou lá. Aí, eu vou dar somente uma laçada, onde nós fechamos com ponto baixíssimo. Vou vir bem em cima aqui, ó, dos 7 pontos altos, bem no meio dele, e vou completar aqui com mais 7 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. Então, cada ponto fuxico, cada motivo desses aqui tem que ter no total de 14 pontos altos, tá? Vão ser 7 embaixo, 7 em cima. E aí, onde nós estávamos fechando lá na carreira anterior com um ponto baixíssimo, aqui ó, entre o meio de um outro, agora em vez de nós finalizarmos também com ponto baixíssimo, nós vamos tecer um ponto baixo aqui, tá? Então, nós só vamos pegar aqui a agulha, passa aqui onde era o ponto baixíssimo, puxa a laçada aqui ó por trás e completa com ponto baixo. Ó, então, nós finalizamos o nosso primeiro motivo. Novamente, vou dar a laçada, vou verificar aqui, ó, se está do lado certo ou do avesso, sempre do lado certo, e aqui virado para baixo. Vai novamente lá no espacinho do meio, vai tecer 7 pontos aqui dentro. 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. Vai vir aqui onde tinha o ponto baixíssimo, vai passar aqui por trás, puxa e tece um ponto baixo. Laçada, vem aqui no meio, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. Vem aqui ao meio, passa a agulha aqui por baixo, puxa, faz um ponto baixo. E ele vai ficando assim, ó, tá? Ó, vai formando o motivo do nosso ponto. E aí, agora nós vamos trabalhar por toda a carreira dessa forma aqui, tá? Fechando, no caso aqui, o nosso redondinho aqui do nosso ponto. Então, aqui novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. Vem aqui no meio, fecha com um ponto baixo. Pessoal, se a videoaula estiver indo muito rápido, tá? Vocês não estiverem conseguindo entender, tem a opção aqui na própria plataforma de vocês aumentarem ou reduzirem a velocidade, tá? Então, se vocês não estarem conseguindo acompanhar aqui a videoaula, vocês têm essa opção de aumentar ou diminuir a velocidade, tá? E aí, novamente aqui, vou completar com 7 pontos.
vai vir aqui em cima do ponto baixíssimo, fecha com ponto baixo. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou seguir aqui até o final, tá? Ó, lembrando que nós estamos trabalhando assim, tá? Então, eu vou completar aqui a carreira. Quando estiver chegando aqui na última, eu volto com você para nós finalizarmos juntos. Olhem só, chegando aqui no nosso último ponto, na sequência, tá? Aí, eu vou completar, então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. E aí, agora nós temos que fechar a carreira. Nós vamos fechar aqui igual nós estávamos trabalhando aqui, ó, nos motivos anteriores, tá? Vai vir bem aqui no meio, onde nós tínhamos iniciado a carreira fechando com ponto baixíssimo. E aqui eu vou preencher com um ponto baixo. Olha só, tá? Um ponto baixo. E aí, como nós vamos cortar o fio para iniciar a próxima carreira, eu vou vir aqui atrás, pego a primeira correntinha que eu vir aqui, ó, na parte de trás, passo com a agulha e faço mais um ponto baixíssimo só para prender bem esse fio. E aí eu já posso cortar. Pra gente trocar de cor, caso vocês trabalhem com a mesma cor, vocês vão ter que cortar, tá? Também para iniciar a próxima carreira, porque a forma de início é igual para todos. E daí, olha só aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ficou assim, tá? Vou mostrar um detalhe pra vocês. Os meus fuxicos aqui, no total tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui na parte de cima. E aí na parte de baixo tem o 7 também. E acabou sobrando um aqui, ó, sozinho aqui do lado. Não vou me apegar a esse detalhe de, eu vou ter que desmanchar, fazer tudo de novo, fazer um cordão de correntinhas maior para complementar mais um aqui. Ou então vou ter que diminuir para esse daqui deixar de existir. Eu vou seguir como está aqui, tá, gente? Se vocês conseguirem, com a quantidade de correntinhas que vocês finalizarem, que fique todos os motivos um em cima do outro, beleza. Se sobrar um, também não tem problema, tá? Não se apeguem a isso. O que eu falei pra vocês que nós íamos sempre trabalhar a mesma quantidade de correntinhas, né? Pra todas as carreiras. Então, aqui eu finalizei 120 correntinhas novamente. E eu vou trabalhar essa primeira carreira igual nós iniciamos essa daqui, tá? Sem fechar as duas pontas, pra trabalhar já de forma circular. Por enquanto, elas vão ficar aqui em aberto. Vou pular aqui 1, 2, 3 na quarta correntinha, vou completar com 6 pontos altos, que foi igual nós iniciamos lá na outra cor, tá? Então, deixa eu criar aqui os meus 7 pontos. Então, contando aqui com as 3 correntinhas iniciais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completei as 7. Vou pular 1, 2, 3, na quarta vou fechar com ponto baixíssimo. Novamente dou a laçada, 1, 2, 3, 4, e em cima da quarta trabalho 7 pontos altos. Então, nós vamos seguir aqui a sequência da carreira anterior, tá? 3, 4, 5, 6 e a 7ª. Pula 3, 1, 2, 3, na quarta fecha com ponto baixíssimo. Então, novamente, nós vamos trabalhar todo esse cordão de correntinhas, repetindo o processo lá da primeira carreira. Quando eu finalizar essa primeira carreira, eu retorno para nós fazermos a união das duas pontas e iniciar essa segunda cor com a primeira. Finalizando a primeira carreira na cor rosa neon, olha só, então eu finalizei aquela inteirinha. Agora, nós vamos deixar, então, todas elas aqui, ó, viradas pro lado de cima, uma da outra, olha só, tá? Que aqui é o lado certo, e esse aqui seria o lado avesso, né? Então, nós vamos trabalhar com o lado certo. E aqui, onde eu finalizei com o ponto baixíssimo, vou vir aqui lá no primeiro motivo, nas 3 correntinhas iniciais, vou fechar aqui com o ponto baixíssimo. E aí, agora, para facilitar, nós vamos virar aqui, ó, elas de cabeça para baixo, com o lado certo pra frente, né? O avesso vai ficar avesso com avesso, tá? E aí, agora, nós vamos começar aqui da seguinte forma, igual nós iniciamos lá a outra, tá? Já vou dar a laçada aqui, ó, com o motivo virado para baixo, nós temos que começar a fazer os 7 pontos aqui dentro, certo? Aqui onde era o ponto baixíssimo também vai ser ponto baixo, igual nós tecemos aqui nessa cor.
Só que aqui nós temos já que conforme for finalizando os 7 pontos, a gente já vai ter que unir esse aqui junto, certo? Então eu vou aproximar um pouco mais a câmera para vocês pegarem bem o detalhe. Então eu finalizei aqui a segunda cor, né, a primeira carreira, fechei ele com ponto baixíssimo, vou dar a laçada e agora eu vou tecer aqui somente 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4. Os 3 pontos restantes nós já vamos tecer aqui dentro, tá? Agora nós vamos dar uma leve erguida aqui, ó, nessa laçada do quarto ponto, vamos deixar aqui de lado. Aí nós vamos vir aqui, ó, estão vendo que aqui é o fio onde a gente iniciou e terminou a nossa carreira, tá? Na outra cor. E aí nós trabalhamos 7 pontos altos em cima, 7 pontos altos embaixo. Vamos vir aqui, ó, verificar onde que está o primeiro ponto da parte de baixo, está bem aqui, ó, 1, 2, 3. No quarto ponto, nós vamos pegar aqui, ó, as duas correntinhas do quarto ponto e vamos passar a agulha aqui, ó, por dentro, tá? Então, mais uma vez. Vamos pegar aqui a primeira cor que nós finalizamos. Lembre-se que nós trabalhamos 7 pontos altos em cima e 7 pontos altos embaixo, certo? E aí nós vamos procurar aqui onde está o primeiro ponto. Aqui é a correntinha e aqui está o ponto. Então, primeiro, segundo, terceiro e em cima aqui, ó, do quarto, nós vamos pegar essas duas correntinhas, mas nós vamos pegar aqui, ó, como se fosse do lado de fora pra dentro aqui, tá? Então, ó, aqui, 1, 2, 3, na quarta. Aí, nós vamos vir aqui, pegar esta laçada. Vamos passar aqui por dentro. Vou dar uma laçada e eu volto aqui, ó, pra dentro da cor rosa. E vou tecer 3 pontos altos, que são os 3 pontos que restam aqui para completar os 7. Olha só. E aí, nós unimos já a primeira cor aqui, ó, com a parte de cima. Ó, vejam só, tá ficando mais ou menos dessa forma aqui, ó. Então, eu vou desmanchar, vou fazer mais uma vez com vocês, tá? Manchar tudo aqui, ó. Aqui está o ponto baixíssimo, onde nós finalizamos a carreira. Vou dar a laçada, vou vir aqui dentro, vou tecer 4 pontos somente. 1, 2, 3, 4. Puxo um pouco a laçada, deixo aqui na espera. Aí, vou vir aqui, ó, bem onde nós iniciamos e finalizamos a carreira nessa cor, que foi a primeira. Aí, se vocês abrirem aqui um pouquinho, vocês vão ver que aqui no meio é o cordão de correntinhas, onde a gente iniciou o ponto. Aqui tem 7 pontos, aqui é aquele cordão das correntinhas e aqui tem os 7 pontos. Então, nós temos uma separação em cima e embaixo, 7 pontos para cada lado, que formam os 14. Essas correntinhas que ficaram no meio aqui, ó, do nosso motivo não se conta, tá? Então, agora nós vamos vir aqui, ó, olha onde está a correntinha, tá aqui. Então, eu conto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ponto está aqui. Então, eu venho aqui, ó, pelo lado de fora, de cima dele e passo a agulha aqui pra parte de baixo. E aí, eu vou vir aqui, vou pegar a laçada da outra cor. Vou puxar aqui, ó, de dentro para fora, certo? Vou dar a laçada novamente e volto aqui e termino com 3 pontos altos, que nós temos que trabalhar 7 pontos na parte de cima do nosso motivo. Aqui o terceiro. E olha só. Então, nós já unimos aqui a parte de cima com a parte de baixo, fazendo a troca de cor. Aí, agora, nós só vamos seguir normalmente aqui, ó. Onde tinha aquele ponto baixo da carreira anterior, ponto baixíssimo, nós vamos tecer aqui um ponto baixo. Olha só. Olhem só, esticando aqui a primeira cor, amarela. E aqui está a rosa. E aí, aqui nós já unimos na primeira sequência as cores. E agora nós temos que continuar aqui, ó, nas carreiras seguintes, né? Nos motivos seguintes. Então, aqui eu teci meu ponto baixo, vou dar a laçada. Vou vir dentro do espaço, vou tecer 1, 2, 3, 4 pontos altos, vou dar uma leve erguida aqui na laçada, vou vir aqui, ó,
de cima, na cor anterior, a correntinha de separação entre os 7 pontos de um lado para o outro está bem aqui, ó. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3. No quarto ponto, pego a agulha, passo aqui ó, sobre as duas correntinhas, como se fosse puxar de dentro para fora, tá? Pego a laçada, dou uma puxada aqui, passo pelo lado de fora da cor amarela, vou dar a laçada, ó, já está aqui, ó, as duas cores juntas. E agora aqui eu tenho que fechar 7 pontos, então faltam 3. Então, aqui agora eu vou fazer o segundo e o terceiro. Então, eu finalizei aqui os 7 pontos, já unindo com a cor. Vou vir bem aqui onde nós tínhamos o ponto baixíssimo da cor rosa neon, faço um ponto baixo. Novamente, vou tecer aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Dou uma leve erguida na laçada, venho aqui, ó, na sequência. Interessante vocês deixarem sobre uma mesa, tá? Pra vocês trabalhando e acabar não virando aqui a peça, tem que deixar bem certinho, tá? Então, vamos vir aqui, ó, no nosso terceiro motivo. Procura ali onde tá a correntinha, que divide cima e baixo, tá bem aqui. E agora conta aqui 1, 2, 3. E em cima do quarto ponto, vai passar a agulha de fora para dentro. Vai vir buscar a laçada que está aqui da outra cor no aguardo. Puxa, ó, como se fosse um ponto baixíssimo para prender uma cor na outra. Vou dar a laçada, novamente finalizo aqui 3 pontos, que é o que resta para completar os 7. Então, o segundo e o terceiro, olha só. E aí, vem aqui em cima daquele ponto baixo, baixíssimo, e faz um ponto baixo. E assim nós vamos seguir essa carreira trabalhando dessa forma aqui, tá, gente? Vamos unir a segunda cor com a primeira. E aí, vocês sempre vão tecer aqui na segunda cor 4 pontos. Vem aqui no quarto ponto, prende junto os dois, finaliza 3 pontos aqui e fecha com ponto baixo. E assim por toda a volta, tá? Aqui, pra vocês darem uma olhada como vai ficando o trabalho, tá? Já trabalhei toda a parte de trás aqui e eu fui seguindo, ó, sempre a sequência, tá? Ó, fui tecendo e sempre arrumando aqui, ó, pra ficar certinho na mesa e eu acabar não me perdendo, tá? Então, ó, sempre deixando os motivos aqui, ó, pra lado de baixo, lado certo e o avesso, sempre o lado certo pra cima. Aí, vem aqui, tece 1, 2, 3, 4 pontos altos, dá uma leve erguida aqui no fio, vem aqui, 1, 2, 3, no quarto, passa a agulha de fora pra dentro, puxa a laçada da outra cor, opa, escapou aqui, puxa a laçada da outra cor pra cá, 2, 3, 4, tá certo. Aí, vem aqui, finaliza com 3 pontos altos. Aí, vem bem aqui ao meio, fecha com ponto baixo. Assim ele vai seguindo, olha só, tá? E agora, nós estamos chegando aqui no nosso último. Então, eu vou dar a laçada. 1, 2, 3 e o quarto. Vem aqui no último da sequência, ó, tá aqui, certo? Ó, que tá preso aqui também, esse aqui é o último. As correntinhas estão aqui, 1, 2, 3, aqui está o quarto ponto, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, aqui em cima, ó, o quarto ponto. Vem buscar a laçada aqui, ponto baixíssimo, volta aqui dentro do motivo, fecha com 1, 2 e o terceiro. E agora nós temos que fechar essa carreira aqui, certo? Aí nós vamos vir aqui, fecha com ponto baixo. Olha só.
E daí vem aqui atrás, pega uma correntinha ali, ó, só faz um ponto baixíssimo aqui para prender bem o fio. E aí nós vamos cortar esse fio aqui. E aí a segunda cor está finalizada, ó. Aqui onde a gente iniciou e finalizou as carreiras, né? A primeira e a segunda, ó, vai ficar esses fiozinhos depois para nós arrematarmos. Deixa eles aqui para trás. E a nossa peça está ficando assim. E a forma de início vai ser sempre igual para cada cor, tá? Começa ali com a quantidade de correntinhas que nós iniciamos as outras carreiras, no meu caso 120. Aí eu vou começar trabalhando aqui os 7 pontos, pula 3 no quarto, faz um ponto baixíssimo. Aí finalizando a primeira carreira, vai unir para trabalhar de forma circular. Segunda carreira, quando vocês forem iniciar aqui já a parte de cima, vocês já vão unindo aqui com as anteriores, tá? Então, é uma sequência sempre da mesma forma. Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo. Eu vou adiantar aqui as minhas próximas carreiras e aí voltamos para fazer a parte dos acabamentos. Olhem só, finalizei as 4 carreiras da cor neon e agora eu vou finalizar na cor preta, que era a última carreira da minha sequência. Como eu tinha falado para vocês, eu não tinha desse fio aqui na cor preta, então eu estou fazendo com o fio duplo do fio Bela, tá? E aí agora eu vou iniciar aqui a última sequência para nós unirmos todas as cores juntas. Finalizei todas as cores e agora eu virei ao lado contrário aqui, ó, já arrematei os fios. Vou fazer o último com vocês aqui, ó. Mas basicamente eu vou pegar o fio que ficou ali pro lado de fora, passo aqui ó pra dentro, pra vir de encontro com o outro que está aqui. E aí faz alguns nós bem fortes aqui, prende bem, se quiser aplicar uma gotinha de cola pra garantir que o fio não se solte, tá? Olha só. E aí, caso vocês queiram forrar a peça, sempre, né, vira aqui do lado contrário, forra a peça e depois vocês fazem a parte da alça. Na cor preta vai ficar acima do meu busto. Caso vocês queiram trabalhar em outra cor, é bem opcional. A alça do meu top também vai ser no preto. Se vocês quiserem tecer em outra cor, é opcional. Vou mostrar em questão a centímetros a minha peça finalizada. Então, aqui pegando de uma ponta a outra, ficou por volta de 42 centímetros o comprimento. E pegando aqui da parte do busto até a altura mais ou menos ali próximo do umbigo, 24 centímetros. Lembrando que se vocês optarem por uma peça que fique maior, a altura aqui, não querem que fique aparecendo a barriga, vai tecendo mais carreiras. Pode ser mais curto, pode fazer menos carreiras, tá? É bem opcional essa questão aqui também. E aí, a parte da alça, vocês vão medir mais ou menos aqui, ó, metade para cada lado e vão criar aqui a alça, certo? A alça, eu gostaria de deixar aqui várias opções, vocês não precisam seguir o meu padrão.
Vocês podem tecer aqui um cordão de correntinhas e depois trabalhar uma carreira em ponto baixo, podem tecer aqui carreira em ponto alto, podem fazer de diversas formas, a forma que vocês acharem que fique melhor a alça de vocês. Eu optei por seguir o padrão do ponto fuxico que eu estava utilizando por todo o top, então aqui ó, de forma separada na cor preta, eu criei a alça e agora eu só vou prender aqui com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, tá? Então vai ficar mais ou menos aqui, ó. E aí eu vou fazer com vocês a segunda aqui, só que é na cor preta, tá? Talvez vocês não consigam se atentar bem aos detalhes, mas é a mesma coisa quando nós iniciamos aqui na cor amarela neon, tá? Nós vamos criar o cordão de correntinhas, depois inicia aqui trabalhando sempre 7 pontos dentro do mesmo espaço, pula 3 no quarto, faz um ponto baixíssimo, e assim vai repetindo. Depois nós vamos voltar, completando aqui a volta, né, com 7 pontos abaixo, e aonde era o ponto baixíssimo, criando ponto baixo. E aí ele vai ficar assim, tá? Ó, só que na cor preta, tá? E aí aqui pro meu tamanho eu fiz um total de 44 correntinhas, o que deu por volta de 30 centímetros. É mais ou menos o que eu uso nas minhas alças, mas isso pode variar de pessoa para pessoa. Ó, então aqui só mostrando pra vocês, ó. Deu 30 centímetros aqui o comprimento da minha alça, tá? O que equivaleu aqui em torno de 44 correntinhas. E aí, então, eu vou iniciar com vocês aqui, ó, a segunda parte, mas é igual nós fizemos aqui na parte de baixo, tá? Então, aqui foram 44 correntinhas, já adiantei as 44 correntinhas. Agora, eu vou pular aqui 1, 2, 3, na quarta, vou criar aqui 7 pontos dentro do mesmo espaço, contando com as 3 correntinhas iniciais. Então, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, olha só, na cor preta, tá? Mas são 7 pontos dentro do mesmo espacinho, igual nós iniciamos aqui embaixo. Vamos pular aqui 1, 2, 3, na quarta correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Olha só, igual nós estávamos trabalhando em todas as carreiras. Dou a laçada, 1, 2, 3, na quarta correntinha, 7 pontos altos juntos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pula 1, 2, 3 na quarta correntinha, fecha com ponto baixíssimo. E assim nós vamos seguir até o final aqui ó, do cordão de correntinhas, complementando aqui, ó, igual eu ensinei aqui abaixo para vocês. Olhem só, retornando com vocês, deu no total de 2, 4, 6 fuxicos, certo? E aí aqui, ó, na última correntinha da carreira, eu não consegui finalizar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Acabou aqui o meu cordão de correntinhas, foram 44 correntinhas no total. Não tem problema, nós vamos retornar aqui, ó, trabalhando o motivo aqui do nosso ponto, tá? Então, só pra vocês terem noção que dá pra gente fazer aqui ressalvas, a gente consegue, né, fazer adaptações, independente aqui se o ponto é múltiplo por 4, se de repente faltou umas correntinhas, é só questão aqui de raciocínio lógico pra gente conseguir adaptar, né? Então, aqui, ó, finalizou e eu tinha que voltar pra gente poder fechar aqui o motivo igual está aqui, né? Então, aqui, por mais que eu não esteja fechado a carreira, só vou dar a laçada. Como eu tenho que fechar aqui, eu vou seguir aqui, ó. Vou vir novamente aqui em cima dos 7 pontos que nós estávamos finalizando ali a carreira. Venho dentro do espaço, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. Então, olha só, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui como é no fio preto, tá? Mas, ó, fechou aqui a nossa voltinha. Aí, eu vou vir aqui, ó, no meio, onde era o ponto baixíssimo da carreira anterior. Vou completar aqui com ponto baixo. E vamos seguir, igual estávamos trabalhando, ó. Venho, pulo aqui, ó, já pro próximo intervalinho ali. Vou fechar aqui novamente com 7 pontos. 2, 3, 4... 5, 6 e o 7º. Só contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui no meio, fecha com o ponto baixo.
E assim eu vou seguindo até chegar aqui ao final. Tô mostrando para vocês, ó, eu estou chegando aqui no último. Então, eu fiz aqui, vou fechar aqui com um ponto baixo. Vou vir aqui no último, vou fechar os 7 pontos dentro dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Olha só, novamente fechamos o nosso motivo. Agora aqui, ó, eu vou vir em cima das 3 correntinhas iniciais. Lembra, nós começamos aqui, né? Pulei 3 correntinhas e comecei a trabalhar os 7 pontos aqui. Então, eu vou vir bem em cima aqui, ó, das 3 correntinhas iniciais e vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ó, fechou a nossa carreira. Vou fazer aqui mais um ponto baixíssimo. Vou deixar um tanto de fio, que é para ajudar aqui na hora de prender no top a nossa alça. Então, olha só, ficou os dois iguaizinhos, tá? Então, para vocês terem uma base aqui. Lembra que eu tinha falado para vocês? Eu vou fazer assim, ó, eu vou prender aqui a primeira alça nessa parte aqui, para vocês enxergarem melhor os detalhes e depois eu arrumo aqui na parte de baixo, tá? Porque eu sei que o fio preto, às vezes, vocês não conseguem se atentar bem aos detalhes. Então, lembra que eu falei para vocês que aqui, quando eu finalizei lá a primeira carreira, eu tinha observado que ficou um motivo aqui, ó, do fuxico sozinho aqui do lado, né? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acompanhando os 7 aqui de baixo, ficou esse aqui de sobra, né? Falei, não se apegue a esse detalhe, que lá na frente, se não deu certo para vocês terem todos um embaixo do outro, a gente dá um jeito de alinhar no final, né? Adaptar. Então, como que nós vamos fazer? Pra aqui, ó, ficar parecido com o que está aqui, a gente vai vir meio que alinhando assim, ó, e dobra, tá? Não tem problema que essa parte da frente fique igualzinha a parte de trás, porque como nós vamos estar utilizando o cropped, não tem como as pessoas verem que aqui não está alinhado com a parte de baixo. É mais ou menos essa a teoria, certo? Então, aqui, ó, peguei o... deixei aqui metade. E aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, nós vamos deixar agora aqui, ó, por exemplo, 4, pra gente trabalhar aqui a alça, ó. Vou deixar 1,5 de cada lado de espaço e eu vou trabalhar a alça aqui em cima. Conseguiram entender os detalhes? A gente tem que deixar um espaço aqui para passagem do ombro, né? Do nosso braço. Então, eu deixei 1,5 aqui, ó, para cada lado. E aí, entre esses 4 que sobraram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, eu vou trabalhar bem no primeiro e no outro primeiro aqui, ó, a nossa alça, tá? Então, eu vou aproveitar aqui, ó, que já tá aquela sobra de fio. Aí, só para vocês terem uma noção, tá? Daí, depois eu prendo melhor ali na parte de baixo, que é no preto que eu vou deixar a alça. Então, vocês podem vir aqui, por exemplo, ó, nas correntinhas que tem aqui atrás, por exemplo, tem a do ponto baixo, que nós trabalhamos aqui na carreira. Vocês podem vir com o fio aqui, prender aqui por trás, aí deixa ele bem alinhadinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa o motivo pro lado certo, porque tem o certo e o avesso, lembra, né? Que sempre falei isso pra vocês. Então, vocês vão deixar o lado certinho, bem ao meio aqui, ó. E aí, com a ajuda da agulha de tapeçaria, vocês vão prender aqui por trás, tá? Finalizou, aí vocês vão deixar bem certinho, todos eles virados aqui pro lado certo. E aí, se necessário, vocês vão pegar aqui um pedaço de fio. Deixa eu cortar aqui um pedaço de fio pra vocês. Ó, por exemplo, corta aqui um pedaço de fio, nós estamos utilizando fio duplo, né? E aí, pra prender a segunda ponta ali, já que não tem fio, não ficou sobra de fio, vocês podem cortar o fio normalmente. Aí, pega a agulha de tapeçaria. Deixa eu prender aqui. Ó, peguei aqui a agulha de tapeçaria com 2 fios, certo? Aí vocês podem vir bem no meio aqui, ó, do fuxico, ó. Bem no meio dos pontos aqui. E aí vocês podem passar aqui, ó, o fio, deixando assim, ó, 2 pontas para cada lado. E aí vocês usam esse fio aqui para poder prender na parte de trás. Não tem muito segredo, certo? E aí é só vocês finalizarem então aqui dos dois lados. Corta o fio, esconde os arremates. E depois vocês vão fazer a mesma coisa desse lado aqui.
Então é isso, chegamos ao fim de mais um tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender sobre esse ponto, que vocês tenham gostado dessa peça. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Deixem seu like, seu comentário, compartilhe com mais pessoas para ajudarem a conhecer sobre o meu trabalho. E eu espero, quando vocês finalizarem a peça de vocês, que vocês me marquem nas redes sociais para eu poder acompanhar o trabalho de vocês também. Um beijo e até a próxima videoaula.